Então, pessoal, nós vamos fazer aqui, né, a reposição da primeira questão da lista de exercícios que foi feita em sala por algumas turmas. É uma questão de ondulatória. Eu vou ler a questão e depois eu resolvo como eu sempre faço, ok? O gráfico representa, num dado instante, a velocidade transversal dos pontos de uma corda, na qual se propaga uma onda senoidal na direção do eixo X. A velocidade de propagação da onda na corda é de 24 metros por segundo. Sejam A, B, C, D e E pontos da corda. Considere para o instante representado as seguintes afirmações. 1. A frequência da onda é 0,25 Hz. Os pontos A, C e E têm máxima aceleração. Os pontos A, C e E têm máximo deslocamento transversal em módulo. Todos os pontos da corda se deslocam com velocidade de 24 metros por segundo na direção do X. Então, primeiramente, eu quero voltar aqui no enunciado para a gente poder prestar atenção no seguinte parte, né, desse enunciado. Veja que o gráfico representa a velocidade transversal dos pontos da corda. Ela não representa a velocidade da onda, porque a velocidade da onda é 24 metros por segundo. Nós vamos julgar aqui, então, qual dessas alternativas é correta, ou quais. Então, vamos só. Ao olhar para esse gráfico, a gente percebe rapidamente, de imediato, o seguinte, né? Para os pontos A, que está aqui, ó, C, que está aqui, e E, a gente consegue ver que a velocidade da onda vale, veja, a velocidade da onda não, né? A velocidade dos pontos da corda é 0. A, C e E. Então, nós temos velocidade igual a 0 nos pontos A, C e E. Agora veja aqui, ó, no ponto B, nós temos aqui uma velocidade de 2 metros por segundo. No ponto D, que está aqui, ó, nós temos aqui uma velocidade de 2 metros por segundo. O mais 2 e o menos 2 indica que ora os pontos da corda estão indo para um lado, ora eles estão indo para o outro. Mais e menos indicam sentidos opostos. Então vamos tentar interpretar esse gráfico aos olhos, né, das ondas. Então, para fazer isso, eu vou chamar aqui, né, o nosso simulador de ondas, né, do PHET Colorado, que eu recomendo fortemente que vocês utilizem na hora de estudar, né? Então nós temos aqui, ó, um oscilador, que é essa parte que está subindo e descendo. Esse oscilador faz um movimento repetitivo, esse movimento repetitivo é uma oscilação. E essa oscilação, nós temos aqui, né, uma corda. Cada bolinha dessa representa um ponto da corda. Tá certo? Então, se a gente perceber bem, olhar para esse pontinho verde aqui inicial, a gente percebe que ele apenas faz um movimento de para cima, para baixo. Para cima, para baixo. Em momento nenhum ele se move ao longo do eixo X. O eixo X seria essa linha laranja tracejada. O mesmo acontece com esse ponto verde aqui, ó. Ele só vai para cima, para baixo, para cima, para baixo. Mas os pontos não se deslocam em direção ao eixo X. Isso vale para qualquer um ponto. Se você pegar um vermelho aqui, ó, ele sobe, ele desce, ele sobe, ele desce, mas ele não se move ao longo da corda. A gente pode ver isso, né, facilmente. Se eu colocar aqui, ó, uma régua em um dos pontos, você vê que o ponto, olha, ele sobe e desce. É o mesmo ponto, para cima, para baixo. Ele não se move nem para a direita nem para a esquerda. É só para cima e para baixo. Ele tem um movimento apenas na direção vertical, que acompanha o movimento do oscilador que produz a onda. Tá ok? Então, beleza? Ótimo. Vamos fazer o seguinte. Vamos analisar. Veja que quando o oscilador sobe e desce, ele constrói as cristas, os vales. As cristas, os vales. Veja que na hora que ele chega na altura máxima da crista, a altura máxima da crista corresponde à amplitude, né, da onda. Vamos lembrar aí, né? A altura máxima da crista, ele para de subir e começa a descer. Essa linha tracejada que está servindo aqui de eixo X para nós é o ponto médio da onda. É aquele no qual a corda se manteria caso não houvesse a oscilação. Seria a corda esticada. Então veja que para criar a onda, eu preciso pegar com a ponta da corda
deslocar essa ponta para cima, depois para baixo, depois para cima, depois para baixo, em relação a essa linha tracejada. Veja que nós temos um alcance máximo, tanto para cima quanto para baixo. Esse alcance máximo é a amplitude da onda, como eu já disse. Representa o deslocamento máximo da nossa onda. O deslocamento máximo dos pontos da corda. Tá ok? Então nós temos aqui, ó, na hora que eu crio a crista, na hora que eu tenho o vale, a crista, o topo da crista é o deslocamento máximo da corda. A profundidade máxima do vale também é o deslocamento máximo da corda. Vejam que na hora que eu crio uma crista, o deslocamento da corda, o oscilador ele para de subir e começa a descer. Pessoal, quando você tem um movimento numa direção e ele passa a ser em outra direção, é necessário que antes de acontecer a inversão, o movimento acabe, ele tem que cessar, ele tem que parar. Ou seja, a corda está indo para cima com uma certa velocidade, ela precisa parar, velocidade zero, para depois descer. Então, na hora que eu crio a crista, no deslocamento máximo da corda, eu tenho velocidade zero. Aí a corda começa a ir para baixo. Quando ela chega lá embaixo, no seu deslocamento máximo, ela volta a ter de novo velocidade zero. Aí ela volta para cima, aumentando a velocidade, aumenta a velocidade, aumenta a velocidade. Quando chega lá em cima, a velocidade de novo é zero. Então, ela, velocidade zero, velocidade zero, velocidade zero, velocidade zero, velocidade zero. Então, as velocidades são zero quando nós temos o topo da crista ou um vale. A velocidade é zero na crista e no vale. Então vejam, eu vou marcar aqui no nosso gráfico essa informação. Como a velocidade é zero nos pontos A, C e E, então significa que o ponto A, C e E correspondem a crista e vale. Tá ok? Então nós vamos assumir, nesse primeiro momento, que o ponto A é uma crista. Portanto, o ponto C, lembre-se que toda onda é, na verdade, uma sequência. Crista, vale, crista, vale, crista, vale. Então eu tenho velocidade zero na crista, velocidade zero no vale, velocidade na crista, zero, velocidade zero no vale, velocidade zero na crista, velocidade zero no vale. Quando eu olho para o meu gráfico, eu tenho aqui, ó, no ponto A a velocidade é zero. Vou assumir que o ponto A é uma crista. No ponto C a velocidade é zero. Eu vou assumir então que no ponto C nós temos a presença de um vale. Portanto, no ponto E nós temos de novo uma crista. Então nós temos aqui, ó, crista, vale, assim por diante. Então, se o ponto A é uma crista e o ponto E é outra crista, a distância entre duas cristas é o que nós chamamos de comprimento de onda. Então, do ponto E até o ponto A, esta distância aqui, ó, ela é exatamente um comprimento de onda. O ponto C corresponde a um vale. Lembre-se que a distância da crista até o vale, né? Quando você termina uma crista, você tem basicamente meio comprimento de onda. Então nós temos aqui, ó, crista, vale, crista, um comprimento de onda. Então a gente tira daqui dessa questão automático que o comprimento de onda da corda vale 8 metros. Olha aqui, ó, 8 metros, tá ok? Então a gente já pode responder uma pergunta aí, né? Qual pergunta no caso? Então vejam, o exercício fala que a velocidade da onda é 24 metros por segundo. Nós descobrimos que o comprimento de onda é 8 metros por segundo. Então nós podemos achar a frequência da onda. Lembre-se que V é lambda F. Então a velocidade 24 é o lambda, que é 8 vezes o F. Então nós tiramos aqui que o F vai ser 24 dividido por 8. E isso nos dá 3 Hz. Mas veja, nós encontramos que a frequência da onda é 3. A questão está na primeira afirmativa dizendo que a frequência é 0,25. Portanto, nós já temos condições de julgar essa afirmativa como sendo uma afirmativa incorreta, uma afirmativa errada.
Então a afirmativa de número 1 está errada. Essa aqui está errada. Os pontos A, C e E têm máxima aceleração transversal. O que é máxima aceleração? Nos pontos A, C e E nós temos velocidade zero. Por quê? Porque o movimento de ir para cima para poder ir para baixo. No ponto de ir para baixo, para poder ir para cima. Lembre-se de imediato que a aceleração é uma grandeza que envolve a variação da velocidade em um determinado tempo. Então nós vamos ter um momento em que a velocidade para de ir para cima e passa a ser para baixo. É um momento de inversão do sentido da velocidade. E a velocidade vai crescer. Então nós vamos ter a inversão da velocidade e automaticamente o aumento de... Então nós temos velocidade diminuindo, inversão, aumento de velocidade. Cara, para você diminuir a velocidade, inverter a velocidade e aumentar a velocidade, você precisa de aceleração pra caramba. É uma aceleração máxima. A aceleração é realmente máxima. Por que ela é máxima? Tá? Você pode pensar naquilo ali como sendo, por exemplo, uma mola, aquele oscilador. Quando a mola está indo para cima, ela está esticando, esticando, esticando. Lembre-se que a força de uma mola, por exemplo, varia com o comprimento da mola. Quanto maior é o comprimento da mola, maior é a força. Então, quando a mola chegar no seu esticamento máximo, nós vamos ter máxima força. Segunda lei de Newton. Força é igual a MA. Se a força é máxima, a aceleração é máxima. Pimba. Beleza? Então, nos pontos A, C e E, que são o máximo da onda, o máximo deslocamento da corda, o máximo da amplitude, nós temos então a máxima aceleração. Essa afirmativa segunda, ela é uma afirmativa verdadeira, galera. Ela é verdadeira. Então, a gente pode colocar aqui, sem medo nenhum, que a afirmativa 2 é correta. Esta aqui, é verdadeira. A C e E tem máximo deslocamento transversal. Cara, eu acabei de falar isso aqui um punhado de vezes. Nos pontos A, C e E nós temos cristas e vale. É o máximo que a corda vai lá em cima ou o máximo que a corda vai cá embaixo. Ou seja, é o máximo deslocamento da corda em relação à sua linha de equilíbrio. Essa afirmativa também é correta. Ela está certa. Agora vem a última afirmativa que diz que todos os pontos da corda se deslocam com velocidade de 24 metros por segundo. Não, isso é verdade não, isso é falso. Vejam, aqui diz que 24 metros por segundo é a velocidade da onda. A velocidade dos pontos da corda é dada pelo gráfico. Qual que é a velocidade dos pontos da corda? Ora essa velocidade é mais 2, ora ela é 0, ora ela é menos 2. A velocidade varia de mais 2 a menos 2. Portanto, ela não pode ser 24. E lembre-se, a corda se desloca na direção Y. Para cima e para baixo. Ela não se desloca em direção X. Quem se desloca na direção X é a onda que está na corda. Portanto, a afirmativa 4 também é incorreta. Ela é errada. Estão corretas, portanto, a 2 e a 3. Se a gente olhar aqui nas alternativas, a afirmativa correta 2 e 3. Então a resposta certa é a letra C desta questão, que está aqui. Ok? Então, isso, pessoal, representa, a resolução da primeira questão. Ok? Então, agora nós vamos passar para a segunda questão. Questão número 2. A velocidade do som no ar a uma determinada temperatura é 340 metros por segundo. Em média, o ouvido humano é capaz de ouvir sons de 20 Hz a 20.000 Hz. Sendo assim, o som mais agudo, lembre-se, agudo, olha aqui, ele já diz para você, a maior frequência, 20.000 Hz, que o ouvido humano consegue captar, é igual a quanto? Bom, muito bem, isso aqui é uma questão relativamente fácil, uma vez que é meramente a aplicação do nosso modelinho, Você lambe faca. Aí o que você tem? Se a velocidade,
é de 340 metros por segundo, e o lambda nós desejamos determinar, nós temos a frequência que é a maior, 20.000 Hz. Lembrando que o Hz, não se esqueça, o Hz é por segundo. Eu vou trazer isso para cá dividindo, nós vamos ter 340 metros por segundo, dividido por 20.000 por segundo. O que é esse por segundo? É o Hz. Então nós temos aqui o nosso lambda. Eu vou fazer aqui, né, uma simplificação, que é o por segundo, este zero aqui, e olha só que bacana. Eu tenho aqui 34 dividido por 2.000. Então eu vou pegar aqui, ó, 34 dividido por 2. 34 dividido por 2, pessoal, eu vou usar a matemática a meu favor. 34 dividido por 2 é 17. Mas não é 2, são 2.000. Então, eu vou colocar aqui que se eu dividir o 34 por 2, eu vou ter aqui 1.000. Mas 1.000 é 10 a 3, não é verdade? Então, eu posso falar que isso aqui, ó, é 17 por 10 elevado a 3. E aí, 17 dividido por 10 a 3 é a mesma coisa que 17 vezes 10 a menos 3. Lembrando que sobrou aqui o metro. Então, nós temos 17 vezes 10 a menos 3 metros. A potência de 10 elevado a menos 3, ela é o milli, tá ok? Então, nós temos aqui, ó, que o lambda vai ser 17, potência 10 a 3, milímetro. Então, nós temos 17 milímetros, ou 17 milímetros. Esse é o comprimento da onda de maior frequência que nós conseguimos ouvir. Repare que o 17 milímetros corresponde à alternativa C. Bom, para quem não entendeu a minha divisão, né, quando eu fiz este trecho aqui, eu vou destacá-lo em vermelho. Para me fazer essa conta, o que eu considerei foi o seguinte: eu peguei o 34, 2.000 é 2 vezes 1.000. Aí, como eu disse para vocês, eu peguei o 34 dividido por 2. Na hora que eu divido o 34 por 2, eu tenho 17. Sobra embaixo o 1.000. Isso é igual a lambda. Foi de onde isto aqui corresponde a isso que eu estou indicando aqui, ó. Ok? Como eu disse, use a matemática a seu favor. A matemática não é uma inimiga, ela é uma grande e forte aliada. Beleza? Bom, então resolvemos a questão 2, vamos para a questão 3. A questão 3, escrevi algumas coisas aqui por cima, não faz problema nenhum. Um vibrador produz ondas planas na superfície de um líquido com frequência de 10 Hz. E comprimento de onda de 28 centímetros. Então nós temos aqui que o lambda desse lado aqui corresponde a 28 centímetros. Ao passarem pelo lado 1 para o meio 2, como mostra a figura, foi verificada uma mudança na direção de propagação das ondas. A mudança de meio é o fenômeno que nós chamamos de refração. No meio 2, os valores da frequência do comprimento de onda serão, respectivamente, iguais a... Bom, nós queremos saber aqui, então, quanto vale o comprimento de onda no meio de número 2. Esse aqui é o comprimento de onda no meio 1. É importante destacar que a frequência de uma onda não muda nunca. Então, se a frequência dela no meio 1 é de 10 Hz, no meio 2 a frequência continuará sendo de 10 Hz. Seria bom, né? Mas tem muitas alternativas aqui com 10 Hz. Então, a frequência não muda nunca. Deixa ela quieta aí. Vamos então resolver a questão utilizando a lei da refração. Qual que é a lei da refração? A lei da refração é o seno de I sobre o seno de R é igual a V1 sobre lambda 1, que é igual a V2 sobre lambda 2. Nós vimos essa expressão durante as aulas. Agora veja, o I é o ângulo de chegada, 45 graus, o R é o ângulo de saída, 30 graus. Então, nós, na verdade, temos aqui o seguinte, né? Que o seno de 45 graus dividido pelo seno de 30 graus, nós vamos ter, então, vai ser o
V1 sobre o lambda 1, V2 sobre o lambda 2. Como eu não conheço as velocidades, eu vou fazer uma alteração nessa expressão. Veja o seguinte, V1 sobre o lambda 1 é igual a V2 sobre o lambda 2. Normalmente a gente resolve essa igualdade multiplicando cruzado, correto? Então veja, se eu multiplicar cruzado, V1 no lambda 2, lambda 1 V2. Vou fazer um ajuste aqui, tá? Eu vou trocar o lambda 1 e o V2 de lugar, uma vez que o produto lambda 1 V2 ou V2 lambda 1 dá no mesmo. Então eu vou escrever isso aqui como sendo V1 sobre V2, que é igual a lambda 1 sobre lambda 2. Então esta igualdade aqui, ela pode ser expressa desse jeito. Então eu vou colocar aqui, ó, o lambda 1 sobre o lambda 2. Eu não conheço V1 e V2 mesmo, então eu ignoro esses valores. O seno de 45 é 0,71. O seno de 30 é meio. O lambda 1 é 28 e o lambda 2 eu não conheço. Reparem que eu cheguei numa expressão que eu tenho valores e, portanto, agora é só multiplicar cruzado. Então, daqui eu vou tirar que o lambda 2 vezes 0,71 é igual a 0,5 vezes 28. Pessoal, 0,5 vezes 28 é a metade de 28, portanto, 14. Veja que o lambda 2 será, então, 14 dividido por 0,71. Galera, eu vou dar uma aproximada aqui, ó, tá? Nós vamos ter uma aproximação. Veja que 14 dividido por 7 é 2. Então, 14 dividido por 0,7 é 20. Ali está 0,71. Eu vou arredondar, não tem problema nenhum. É um valor aproximado. Então, 14 dividido por 0,71 é aproximadamente 20. Então, o comprimento de onda 2 veja que nós não temos, né? Nós temos aqui, de fato, um valor que bate, que é o 20 centímetros. Portanto, a resposta para essa questão é justamente este item B, que aqui se encontra, tá ok? Como aproximação. É claro que 14 dividido por 0,71, fazendo as contas exatas, vai dar 19, alguma coisinha. 19, alguma coisinha mais próximo de 20 centímetros no caso. Beleza? Então nós temos aqui a resolução da terceira questão, que está aqui com o nome de 35. Né? Agora nós temos a quarta questão, que é essa aqui. Ó. Uma corda homogênea, com suas homogênea significa que ela tem as mesmas propriedades, densidade, massa, espessura, em todos os pontos. Ela está fixa nas extremidades e estabelece nela uma onda estacionária. Nessa situação, a corda vibra em duas posições extremas, indicadas pelas linhas contínuas e tracejadas da figura a seguir. Note que daqui até aqui, de um extremo ao outro da corda, nós temos 15 metros. E se você observar bem, a gente consegue perceber que existe um ventre aqui, um ventre aqui, um ventre aqui. Então, em 15 metros eu tenho 3 ventres. Os ventres são sempre iguais. Então, automaticamente, isso significa que cada um desses ventres aqui, ó, ele vai corresponder a 5 metros, tá ok? Então, eu tenho 5 metros, 5 metros e 5 metros. E eu já falei várias vezes durante as aulas que um ventre corresponde a lambda sobre 2. Então, para mim ter o lambda completo, eu preciso de 2 ventres. Então, já que o lambda completo são 2 ventres, e cada ventre tem 5 metros, então, obviamente, se eu pegar o comprimento correspondente a 2 ventres, eu vou ter o equivalente a 10 metros. Desta forma, a gente descobre quanto vale o comprimento da onda. O comprimento de onda vale, aqui no caso, 10 metros, que corresponde a 2 ventres. Tá ok? Então, veja, você tem 10 metros, que é o comprimento de onda, e o que a questão pede? Sabendo que a corda se alterna entre duas posições a cada 0,5 segundos, é correto afirmar que a velocidade de propagação da onda ao longo da corda vale... Bom, nós temos que achar, então, a velocidade da corda, a velocidade da onda. A velocidade de uma onda é lambda vezes f. Eu preciso saber quanto que é esse f.
né, que é a frequência da onda. Como é que eu vou achar essa frequência? Não diz em momento nenhum. Mas nós temos uma informação. Note que a corda se altera entre duas posições a cada 50 segundos. O que é alterar entre duas posições? A corda sai de um máximo, vai para o mínimo, sai de um máximo, vai para o mínimo, sai de um máximo, vai para o mínimo. Ou seja, alterar entre duas posições significa deixar de ser crista e ser vale. Crista, vale. Crista, vale. Então, esses 50 segundos, ele corresponde ao tempo que a onda deixa de ser uma crista e passa a ser um vale. Tempo necessário para criar uma crista e um vale, pessoal, é o período da onda. Tá certo? Então, nós temos aqui, ó, tá certo? Que o período da onda corresponde a 0,5... Opa, ficou embolado aqui, né? Corresponde a 0,5 segundos. Uai, mas eu preciso da frequência. Mas nós temos que lembrar que a frequência é o inverso do período. Então, a frequência é 1 dividido por 0,5. Dividir por 0,5 é o mesmo que multiplicar por 2, pessoal. Então, nós temos, obviamente, uma frequência que vai valer 1 dividido por meio, 2 Hz. Esta é a frequência, portanto, da nossa onda. E aí, nós teremos, então, que a velocidade da onda será o comprimento, que é de 10 metros, multiplicado por 2 Hz. E aí nós teremos uma velocidade de 20 metros, Hz é por segundo. Então nós temos aqui uma velocidade de 20 metros por segundo. Esta aqui é a alternativa correta para esta questão. Ok? Bom, na folha 2, continuando aí a resolução, nós temos aqui questões que envolvem o efeito Doppler. Qual é a primeira questão? Um avião emite um som de frequência 600 Hz. Esse som que é emitido é aquele que nós chamamos de frequência real. Então nós temos aqui, ó, 600 Hz. E percorre uma trajetória retilínea com velocidade de 300 metros por segundo. Que velocidade é essa? Essa é a velocidade do avião. Então você tem aqui, ó, a velocidade daquilo que emite o som. Quem que emite o som? É a fonte sonora. Então nós temos aqui, ó, 300 metros por segundo. O ar apresenta-se imóvel. A velocidade de propagação do som, olha, a velocidade do som é de 330 metros por segundo. Determine a frequência do som recebido por um observador. Note, um observador estacionário. O que é um observador estacionário? Um observador parado. Você está parado, a velocidade dele é zero. Então nós temos aqui que a velocidade do observador é zero. Eu quero saber a resposta, né? Nós até já sabemos, a resposta é 6.600 Hz. Mas vamos calcular aqui então qual que será a frequência. De acordo com o efeito Doppler, a gente já viu a expressão matemática, a lei de resolução do efeito Doppler. O efeito Doppler é o seguinte, né? A gente tem aqui que a frequência recebida ou frequência aparente, ela é igual à frequência real multiplicado pela velocidade do som mais ou menos a velocidade do observador sobre a velocidade do som mais ou menos a velocidade da fonte. Nesse caso aqui nós teremos que a frequência aparente será a frequência real, que é 600 Hz, tá ok? Que multiplica a velocidade do som 330 metros por segundo, mais ou menos a velocidade do observador, que é zero, dividido pela velocidade do som, que é 330 metros por segundo, mais ou menos a velocidade da fonte, que é a velocidade do avião, 300 metros por segundo. Repare que esse mais ou menos ele tem que subir. E aí nós já sabemos o seguinte: quando dois corpos estão se aproximando, a frequência tende a ficar mais aguda, tende a crescer. E quando dois corpos se afastam, a frequência tende a diminuir, ficar mais grave. No caso, o avião vai estar aproximando do observador.
Então, como a frequência tem que ficar mais aguda, mais alta, é necessário que a gente multiplique esses 600 por um número que seja maior do que 1. Pessoal, para esse parêntese virar um número que seja maior do que 1, é necessário que a parte de cima seja maior do que a parte de baixo. Então, se a parte de cima tem que ser maior do que a parte de baixo, eu vou escolher aqui embaixo, para diminuir esse número aqui de baixo, eu vou ter que escolher aqui o sinal de menos. Porque se eu fizer o sinal de mais, 330 mais 300 dá 630. O denominador fica maior que o numerador. Isso não dá uma fração maior que 1. Então eu vou tirar aqui o mais ou menos, beleza? E vou substituir esse mais ou menos apenas pelo sinal de menos 300 metros por segundo, que é a velocidade do avião. Então, isso faz com que a minha fração aqui seja maior do que 1. Repare que aqui em cima eu não vou escolher entre mais e menos, que é 0. Então, isso não influi e nem contribui, né? Nossa brincadeira aí. Então, o que eu vou ter aqui? Ó? Que a frequência aparente será de 600 Hz, tá ok? 600 Hz multiplicado pelo aqui em cima, 330 metros por segundo, mais 0, né? Dividido por 330 menos 300, eu vou ter aqui 30 metros por segundo. Simplificando metros por segundo por metros por segundo, vou simplificar aqui, 0 com 0, eu descubro que o meu parêntese aqui vai dar 33 dividido por 3. E aí, obviamente, isso vai dar 11. Né? Então, nós temos uma frequência aparente que é de 600 Hz multiplicado por 11. Pessoal, 600 Hz multiplicado por 11 dá 6.600 Hz. E vejam que esta é justamente a resposta da questão. Beleza? Então, nós acertamos aí no nosso cálculo. Eu vou resolver a letra B do mesmo jeito, só que agora quando o avião se afasta do observador. Quando o avião se afastar do observador, nós vamos fazer apenas uma alteração aqui na nossa resolução. Que alteração é essa? Nós vamos alterar o sinal aqui de baixo, ao invés de menos, nós vamos passar a usar o mais. Porque se o avião se afasta, o som vai se tornar mais grave. A frequência tem que cair, portanto. E para a frequência cair, nós vamos precisar que este parêntese dê um número menor do que 1. Eu preciso multiplicar os 600 por um número que seja menor do que 1. Então, quer dizer que o denominador tem que ser maior que o numerador. Então, nesse caso, a letra B, nós vamos trocar esse sinal aqui. Para mim arrumar um espacinho aqui para a gente resolver, né? Eu vou dar uma encolhida aqui nessas informações e aí arrumar um espaço para a gente poder resolver, ok? Então vou deixar isso aqui em cima, beleza? E aí, ótimo, vamos resolver a questão nesse espacinho que sobrou aqui agora. Então, se eu vou só trocar o sinal, me acompanhe, eu vou ter o seguinte, vejam só. Nós vamos colocar aqui então, né, para a letra B, que a frequência aparente será de 600 Hz multiplicado por 330 metros por segundo, mais 0 não vai fazer diferença. E aqui embaixo vai ficar 330 mais, tá ok? Aqui embaixo nós vamos somar 330 metros por segundo mais 300 metros por segundo. Mais uma vez, é mais para que a minha fração dê um número menor do que 1, para que eu tenha uma frequência menor que 600 Hz. E aí, eu vou então fazer a minha resolução, dizendo que a frequência aparente será de 600 Hz, que multiplica, veja, vai ficar 330 em cima, e embaixo 630 embaixo. Então, eu vou cancelar aqui com aqui, beleza? E nós vamos fazer, então, esta conta. Veja que 630 dividido por 63, vamos fazer a conta? Vamos! Então, vai ficar o seguinte. Ao invés de dividir
33 por 63, eu vou dividir 600 por 63. Então, eu vou pegar aqui, ó, 600 por 63. E aí, obviamente, eu vou ter que, isso aqui não dá, definitivamente, isso aqui não vai dar 1. Então, eu vou arriscar a dizer que isso aqui vai dar 9. Beleza? 9 vezes 3 são 27. Vão 2, 9 vezes 6. 6 vezes 9 dá 54. 54 com 6, tá? Vai dar, com 2, vai dar 56. Então, vai sobrar aqui 3. Aqui, 9 menos 6 dá 3. E aqui, 6 menos 5 não é mais, é 5 menos 5 dá 0. Então, veja que sobrou 33 dividido por 63. Que ironia, né? Voltamos aqui à nossa fração. Vamos acrescentar aqui, né, um zero para tornar a divisão possível, vírgula. 330 por 63, eu queria que fosse 5, né? Será que dá? Vamos aqui. 5 vezes 3, 15, vai 1. 5 vezes 6, 30, portanto, 31. De fato, vai ser 5, 2 menos 1 é 1, e aqui 0. Então, 15, eu vou parar aqui com a minha conta e vou dizer que a nossa frequência vai ser algo do tipo 9,5 multiplicado por 33. Notem que na conta aqui em cima, eu dividi 600 por 63. Deu 9,5 multiplicado por 33. Então, agora eu vou pegar meu 9,5 e vou multiplicar aqui por 33. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, de novo, 27. Aí vai sobrar aqui 9. 16 vai 1. 10 vai 1. E aí eu vou ter aqui, ó, 306,9. Então, eu vou ter uma frequência, tá, pessoal? Eu vou ter uma frequência que, de acordo com a minha aproximação, vale algo próximo de 307 Hz. Veja que, como eu não fiz a conta exata, é lógico que eu não vou achar o resultado exato de cá de cima, tá ok? Então, nós temos aqui claramente, né, um valor aproximado disso. Se a gente fizer as contas bonitinhas, redondinhas, 100%, com a nossa calculadora, a gente vai achar o valor de 314,3 Hz. Tá bom? Próxima questão. Um carro de bombeiros transita 90 km por hora. Lembrando que 90 km por hora não serve para nada. Então, a velocidade do carro, por enquanto, é de 25 metros por segundo. Como fazer a transformação? Lembre-se, de quilômetro por hora passar para metro por segundo, é necessário dividir o valor em quilômetro por hora por 3,6. Então, nós temos aí 90 dividido por 3,6, 25 metros por segundo. O carro de bombeiros com a sirene ligada. Então, o carro de bombeiros é uma fonte sonora, né? Isso aqui é a velocidade da fonte. E a sirene dele tem uma frequência de 630 Hz. Uma pessoa parada na calçada, opa, uma pessoa parada. Quem é a pessoa? É o observador, velocidade 0. Esperando atravessar pela faixa de pedestre, escuta o som da sirene do carro de bombeiros se aproximando. Nessa situação, qual é a frequência do som ouvido pela pessoa? Essa frequência, obviamente, é a frequência aparente. A frequência emitida pela sirene é a frequência real. Note que, como o carro se aproxima da pessoa, nós vamos ter que a frequência aparente vai ser maior do que a frequência real. Tá certo? Isso é uma informação importantíssima. Então, para a gente fazer essa questão, nós vamos usar a expressão do efeito Doppler, né? Em que a frequência aparente é igual à frequência real, que multiplica a velocidade do som mais ou menos a velocidade do observador, a velocidade do som mais ou menos a velocidade da fonte. Note que a questão não nos deu a velocidade do som. Então, para todos os efeitos, a gente assume que ela vale
340 metros por segundo. Então, fazendo as contas, a frequência aparente é igual à frequência real, 630 Hz, que multiplica a velocidade do som, 340 metros por segundo, mais ou menos a velocidade do observador, que é 0, sobre a velocidade do som, que é 340 metros por segundo, mais ou menos a velocidade da fonte. A velocidade da fonte é a velocidade da ambulância, do carro de bombeiro, 25 metros por segundo. De onde eu tirei esse 25 metros por segundo? 90 km por hora. 90 km por hora, 25 metros por segundo. Então, reparem só, a gente tem aqui, né, que a frequência aparente é igual a 630, que multiplica esse parênteses. É a hora da escolha do sinal. Como é que nós vamos fazer para escolher o sinal aqui? Né? Nós vamos escolher muito simples, preste atenção. Se você pegar 630 Hz, como a ambulância se aproxima da pessoa, a aproximação faz a frequência aparente ser maior que a frequência real. Então nós vamos ter que multiplicar por 630 por um número que seja maior do que 1. Para que uma fração seja maior do que 1, o denominador tem que ser menor que o numerador. Então nós vamos fazer aqui a seguinte escolha, né? A escolha do sinal. Como é que vai ficar? Em cima eu não vou mexer porque é 0 mesmo, 340 metros por segundo. Agora embaixo eu vou pegar o 340 metros por segundo e para este denominador ficar menor que o numerador eu vou subtrair 25 metros por segundo. Beleza? Então agora, o que nós vamos fazer? Para resolver a questão, nós vamos resolver essa conta. Então eu tenho aqui então que a minha frequência aparente, beleza? A frequência aparente será de 630 Hz, que multiplica o resultado desse parêntese, 340 metros por segundo, dividido por 315 metros por segundo. Cancelando os metros por segundo, eu vou ter 340 dividido por 315. Isso é uma conta terrível. Se você observar bem, coloque a matemática a seu favor. Repare que, se você olhar aqui para frente, você consegue reparar que 630 é o dobro de 315, cara. É o dobro. Então, 630 dividido por 315 dá 2. A minha frequência aparente vai ser 2 Hz, que multiplica 340. 2 vezes 340 dá uma frequência aparente de 680 Hz. Esta aqui é, portanto, o resultado desta questão, o resultado deste exercício aqui. Beleza? Agora, a penúltima questão. Mudando agora para eletrostática. O cobalto é um elemento químico utilizado na medicina, principalmente em radioterapia. Seu número atômico é 27 e cada elétron tem uma carga de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Qual é a carga elétrica total dos elétrons do átomo de cobalto? Como o átomo de cobalto tem 27 elétrons, tá ok? Nós temos que a carga vai ser o número de elétrons vezes a carga elementar. Então, nesse caso aqui, a carga do átomo de cobalto vai valer 27